A neblina chegava sempre antes do sol no ferro velho Cantareira. Rolava devagar pela zona norte de São Paulo, engolindo as pilhas de carcaças enferrujadas, os corredores tortuosos entre carros amassados que ninguém mais queria. Era uma neblina densa, fria para os padrões paulistanos, e naquela manhã ela cobria tudo como um lençol úmido. Laila, 10 anos, apertou a jaqueta surrada em torno do corpo miúdo. O bafo saía branco no ar, enquanto ela avançava entre as fileiras de sucata com passos seguros, conhecendo cada curva daquele labirinto como quem conhece o próprio quintal. Buscar coisas de valor tinha se tornado sua rotina. Fios de cobre, peças de alumínio, componentes de motor que o seu Henrique comprava por alguns reais. O suficiente para ajudar a vovó Bernadette com as compras da semana. Os olhos de Laila varriam o ferro velho com método. Ela tinha desenvolvido um sexto sentido para encontrar tesouros que os outros deixavam passar. Era uma necessidade, não um talento. Foi quando ela avistou o sedã preto. Estava parcialmente escondido atrás de uma pilha de carros amassados, com as linhas elegantes de quem um dia valeu muito dinheiro, completamente fora de lugar entre tanta ferrugem. Laila rodeou o veículo em direção ao porta-malas e parou. Um baque fraco, abafado, vindo de dentro. Laila ficou imóvel, a respiração suspensa. O silêncio do ferro velho era diferente do silêncio das ruas, mais pesado, mais velho. E dentro dele o baque voltou. Mais fraco desta vez. O coração dela disparou. Ela pressionou o ouvido contra o metal frio. O som era inconfundível. Alguém estava ali dentro perdendo as forças a cada segundo que passava. "Oi!" chamou Laila com a voz trêmula. "Tem alguém aí?" Um gemido fraco respondeu. Sem perder um instante, Laila varreu o chão com os olhos, até encontrar uma alavanca enferrujada a poucos metros. Com uma determinação que ultrapassava em muito sua idade, ela enfiou a ponta na fresta da tampa e empurrou com todo o peso do corpo. A fechadura cedeu com um estalo metálico. Dentro do porta-malas, amarrado com fita adesiva e corda, estava um homem de terno, o rosto machucado, a pele pálida como papel. Quando os olhos dele se abriram e encontraram a menina parada sobre ele, a expressão foi de incredulidade pura. "Ajuda." Ele conseguiu sussurrar, os lábios rachados. "Por favor." Laila já tinha começado a trabalhar nas ataduras antes mesmo de ele terminar a frase. "O que aconteceu com você?" perguntou ela. "Me sequestraram", respondeu o homem, os olhos se movendo nervosamente. "Um sócio de negócios. Por favor, seja rápida." Enquanto Laila libertava as mãos dele, o homem tentou se sentar, claramente com as forças no limite. "Como você se chama?" ele perguntou. "Laila", respondeu ela, arrancando a última fita dos tornozelos. Pela primeira vez, o olhar do homem se fixou de verdade no rosto dela e congelou. Os olhos dele pousaram em uma pequena cicatriz em forma de meia-lua, logo abaixo do canto direito do olho da menina. Ele ficou olhando como se tivesse visto um fantasma. "O que foi?" perguntou Laila, de repente desconfortável. O homem sacudiu a cabeça levemente, como se descartasse um pensamento impossível. "Nada. Sou Hugo. Hugo Vasconcelos." Laila reconhecia vagamente aquele nome. Tinha visto em outdoors pela cidade. Alguma coisa de tecnologia. Antes que ela pudesse responder, o som de vozes se aproximando colocou os dois em alerta. "Você precisa ir", sussurrou Hugo com urgência. "Não é seguro. Vai agora." Laila hesitou sem querer deixar o homem ferido sozinho. "Por favor", suplicou ele. "Já ajudou o suficiente. Vai." Com um último olhar de preocupação, Laila desapareceu na neblina. Segundos depois, 2 caminhoneiros dobravam a esquina, atraídos pelo barulho do porta-malas arrombado. Hugo desabou para trás, o alívio inundando o corpo enquanto os homens corriam na sua direção. "Meu Deus, o que aconteceu com você?" "Chamem o SAMU", Hugo conseguiu dizer antes de perder a consciência. Horas mais tarde, na luminosidade estéril do Hospital das Clínicas, Hugo acordou ao bip constante dos monitores
e ao rosto preocupado do delegado Marcelo Braga. Pode me contar o que aconteceu? Me levaram do estacionamento da Vasconcelos Tech, disse Hugo, ordenando os fragmentos. Queriam que eu assinasse a transferência do controle da empresa. Quando me recusei, ele deixou a frase incompleta. As horas na escuridão ainda eram cruas demais para colocar em palavras. Sem suspeitos? Perguntou o delegado. Meu diretor financeiro, Felipe Caldas. Estávamos em desacordo sobre a venda da empresa para a Globotech. Felipe ganha uma fortuna se a venda se concretizar. Eu estava bloqueando o negócio. Quando ficou sozinho com os pensamentos, Hugo não conseguia se livrar da imagem da menina. O mesmo rosto em forma de coração que ele conhecia. A mesma mandíbula determinada. E a cicatriz em forma de meia-lua, idêntica à que sua filha Ana tinha ganhado ao cair do balanço do parque aos 5 anos. Mas Ana tinha ido embora. Perdida havia 2 anos naquela tempestade terrível, quando o carro de Hugo foi arrastado pela enchente do rio Tietê e caiu da ponte na rodovia Anhanguera. O corpo de Ana nunca foi encontrado. O laudo oficial concluiu que as correntezas a tinham levado para longe. E ainda assim, a menina do ferro velho era a imagem viva de Ana. A idade também coincidia. Ana teria 10 anos agora. Pela primeira vez em 2 anos, Hugo sentiu algo se mover dentro de si. Esperança. Perigosa e frágil, mas esperança. 3 dias após o resgate, Hugo estava parado no umbral do quarto intacto, os dedos percorrendo a moldura da porta. O quarto de Ana permanecia exatamente como ela o tinha deixado naquela noite chuvosa. Prateleiras cheias de bichinhos de pelúcia, certificados da Feira de Ciências presos num quadro de cortiça. Em cima da cômoda, uma moldura prateada segurava a última foto escolar de Ana, com um dente faltando, o cabelo preso com a presilha brilhante, a cicatriz em forma de meia-lua visível junto ao olho. Te vi hoje, sussurrou Hugo para a fotografia. Ou alguém que pode ser sua gêmea. Atrás dele, Mauro Saraiva, seu advogado pessoal e amigo mais próximo, esperava no corredor. Você devia estar descansando, disse Mauro com suavidade. A polícia está cuidando da investigação. Hugo o conduziu até o escritório em casa, onde já havia arquivos espalhados sobre a mesa. Relatórios do acidente, documentação de busca e salvamento, recortes de jornal. E se estivessem errados? Hugo sacou o celular e abriu a galeria. Olha, esta é Ana 2 anos atrás. E esta é de uma câmera de segurança de um mercado perto do Ferro Velho, tirada há 3 dias. Mauro estudou as imagens. O equilíbrio profissional vacilou. A semelhança é impressionante, admitiu. Mas, Hugo, você sabe como o luto funciona. Vemos o que queremos ver. Não é só o rosto, é a cicatriz, localização idêntica, formato idêntico. Qual a probabilidade de ser coincidência? Hugo foi até o cofre atrás de um quadro e retirou uma pequena caixa de veludo. Dentro estava um pingente de estrela prateada com a corrente quebrada, a joia favorita de Ana, recuperada do carro acidentado. Vou voltar àquele ferro velho, disse com calma decidida. Todos os dias, se for preciso. Ao amanhecer, Hugo estava no ferro velho Cantareira com uma bolsa térmica ao lado. Convenceu o seu Henrique por R$100. Percorreu 3 horas o labirinto sem encontrar Laila. Ao final, deixou água e pão de queijo junto ao sedã preto. Agora uma carcaça vazia com o porta-malas aberto. Uma nota simples acompanhava as provisões. Obrigado por ter me salvado a vida. Gostaria de ajudar você também, se me deixar. Volto amanhã. Hugo. Voltou no dia seguinte. A comida tinha sumido, mas não havia sinal da menina. Hugo deixou mais provisões e outra nota. No 3º dia, encontrou um pequeno pássaro dobrado em origami, feito a partir do papel de sua nota anterior, colocado com cuidado em cima da bolsa térmica. Progresso. No 5º dia, uma figura pequena deslizou entre 2 carros empilhados, observando-o de longe. Laila, chamou ele com suavidade. Só quero conversar. A menina se manteve meio escondida, cautelosa como um gato de rua. Mas não fugiu. Você foi quem deixou a comida. Queria agradecer direito. Você está bem?
À luz clara da manhã, a semelhança com Ana era ainda mais impactante. Os mesmos olhos reflexivos, a mesma mandíbula determinada, a mesma cicatriz em meia-lua. Minha vovó diz que não devemos esperar recompensa por fazer o certo, disse Laila, erguendo levemente o queixo. Sua vovó parece uma mulher muito sábia. Gostaria de conhecê-la algum dia. A cautela voltou ao rosto de Laila. Por quê? Para agradecer por ter criado uma menina tão corajosa. E talvez para ver se há alguma forma de ajudar vocês duas, como você me ajudou. Uma voz chamou ao longe. Laila olhou por cima do ombro. É a vovó. Preciso ir. Vai voltar amanhã? Estarei aqui, mãe, prometeu Hugo. E Laila, obrigado de novo. Você me salvou a vida. Laila ofereceu um sorriso rápido antes de desaparecer entre o labirinto de carros, deixando Hugo sozinho com o coração acelerado, numa mistura de esperança e terror que ele não sentia fazia 2 anos. A Feira da Liberdade fervilhava de compradores naquele sábado. A atenção de Hugo permanecia fixada na figura pequena que se movia entre as bancas com a mochila pesada nos ombros estreitos, contando moedas de uma bolsinha de pano com a seriedade de quem sabe exatamente quanto tem. Quando Laila se dirigiu para a saída, Hugo calculou sua abordagem para parecer casual. Laila, não esperava te encontrar aqui. Ela se virou, o reconhecimento relampejando no rosto. Preciso ligar para a vovó primeiro, disse Laila, quando Hugo sugeriu almoço. Ela se preocupa. Sobre coxinhas e vitamina de mamão, Hugo manteve a conversa leve. Laila foi relaxando gradualmente, revelando uma inteligência brilhante que fazia o coração de Hugo doer de reconhecimento. Laila adorava ciências. Sua matéria favorita era a astronomia. As estrelas me deixam em paz, explicou ela, mexendo a vitamina pensativamente. É como se, não importando os problemas que a gente tenha aqui embaixo, elas continuassem brilhando. Minha filha sentia exatamente isso, disse Hugo em voz suave. Você tem uma filha? Tinha. Ana. Teria mais ou menos sua idade agora. Ele deslizou uma foto pela mesa, o retrato escolar. Laila estudou a imagem, a expressão impossível de ler. O que aconteceu com ela? Houve um acidente. 2 anos atrás, durante aquela grande tempestade, o carro saiu de uma ponte sobre o rio Tietê. Eu sobrevivi, mas Ana nunca foi encontrada. Sinto muito, disse Laila, empurrando a foto de volta. Deve ser muito difícil. É, mas recentemente tive razões para acreditar que milagres são possíveis. Por que você me conta isso? Porque quando te vi pela primeira vez naquele ferro velho, pensei que estava vendo um fantasma, admitiu Hugo. Você se parece muito com Ana. Até a cicatriz é igual. A mão de Laila tocou inconscientemente a marca em meia-lua junto ao olho. Muita gente tem cicatriz. É verdade, concordou Hugo, dando um passo atrás. Para quando terminaram de almoçar, Laila tinha concordado em apresentá-lo à vovó Bernadette naquela tarde. O acampamento embaixo do viaduto do chá era um remendo de barracas e abrigos improvisados, evidência da crise de moradia que engolia partes de São Paulo. Laila conduziu Hugo diretamente a uma pequena barraca azul, levemente afastada das outras, notavelmente organizada apesar da humildade. Bernadette emergiu da barraca. A primeira impressão de Hugo foi a de dignidade personificada. A mulher estava de pé, ereta, o cabelo branco arrumado com cuidado, vestindo roupas limpas, embora remendadas. Os olhos agudos avaliaram Hugo sem dissimular a desconfiança. Senhor Vasconcelos, a Laila me diz que o senhor vem deixando comida no ferro velho. Não sei se devo agradecer ou reprimir ela por falar com o estranho. Durante a hora seguinte, Hugo apresentou uma proposta. Não caridade. Um acordo. Um apartamento pequeno em Pinheiros. Despesas escolares para Laila. Necessidades básicas. Em troca, o compromisso de Bernadette de garantir que Laila fosse à escola regularmente. Por quê? Perguntou Bernadette diretamente. Por que um homem com seus recursos toma tanto interesse numa menina sem teto e numa velha? A verdade é, começou Hugo devagar, que a Laila me lembra muito minha filha, que desapareceu há 2 anos. A semelhança é extraordinária. Algo faiscou nos olhos de Bernadette.
Cautela, talvez. Ou reconhecimento. Muitas crianças têm fisionomia parecida. É verdade. Mas não cicatrizes idênticas em localizações idênticas. As mãos de Bernadette se apertaram com firmeza no colo. O que o senhor está insinuando exatamente? Por enquanto, nada. Apenas peço a oportunidade de ajudar vocês duas enquanto tento entender por que uma menina que se parece exatamente com minha filha perdida apareceu precisamente quando eu precisava ser salvo. Bernadette olhou para a neta, que tinha acompanhado a conversa em silêncio. O que você acha, menina? Confia nele? Layla considerou a pergunta com seriedade. Ele parece diferente de outras pessoas ricas. Escuta quando eu falo, igual a senhora. E parece triste, mesmo quando está sorrindo. A observação simples deixou Hugo sem palavras. Era exatamente o tipo de comentário perspicaz que Ana teria feito. Bernadette assentiu lentamente. Aceitamos sua oferta condicionalmente. 1 mês. Se em qualquer momento eu sentir que o bem-estar da Layla está comprometido, vamos embora sem discussão. 2 horas mais tarde, Hugo observava Bernadette e Layla, explorando o apartamento em Pinheiros. Este quarto seria seu, Layla, disse ele, abrindo a porta para revelar um cômodo simples com cama de solteiro e escrivaninha. Layla entrou com cautela, os dedos deslizando pela superfície da escrivaninha, como se não pudesse acreditar que era real. Meu próprio quarto, sussurrou ela, se virando para a avó. Vovó, olha, tem cama de verdade. Bernadette ficou no umbral, a emoção vencendo brevemente a expressão estoica. É muito bonito, Layla. 3 semanas transformaram o apartamento em Pinheiros. Cortinas emolduravam as janelas. Um tapete colorido alegrava a sala. Layla tinha ganado peso. As bochechas antes fundas, agora arredondadas, os olhos mais brilhantes. Matriculada na escola do bairro, impressionava as professoras com a inteligência e o entusiasmo. Naquela manhã, Hugo chegou com livros de astronomia e pão de queijo fresco. Layla estava à mesa construindo uma maquete do sistema solar. Hugo, olha o que estou fazendo para a feira de ciências. A professora Andrade disse que posso ganhar um certificado se conseguir colocar todas as distâncias planetárias em escala. Enquanto Layla explorava os livros com entusiasmo, Bernadette falou em voz baixa. Ela está tendo aqueles sonhos de novo, sobre água enchendo um carro, sobre gritar por socorro. Ontem à noite acordou pedindo por alguém chamado pai, antes de estar completamente desperta. A respiração de Hugo se cortou. Ela sempre teve esses sonhos, desde que a encontrei, mas estão se tornando mais frequentes desde que o conhecemos. Horas depois, o delegado Braga comunicava os avanços no caso. Galpão localizado em Santo André, impressões digitais de Jonas Macedo, ex-segurança da Vasconcelos Tech, e uma transferência de R$50 mil de uma conta no exterior vinculada a Felipe Caldas. Ao sair da delegacia, Hugo pediu a Mauro que o levasse até a ponte da Anhanguera, no lugar do acidente. Hugo, você tem certeza? Preciso ver de novo. Parado sobre a ponte com o rio Tietê rugindo lá embaixo, a memória daquela noite voltou com força visceral. A fúria da tempestade, a pista cedendo, a queda livre antes do impacto com o rio transbordado. Hugo tinha conseguido se soltar, mas o cinto de Ana estava preso. Seu último recuerdo era o rosto aterrorizado da filha enquanto a água enchia o carro. A correnteza a teria levado rio abaixo, disse Hugo. Se de alguma forma ela conseguiu se soltar e chegou à margem, poderia ter sido encontrada quilômetros adiante, perto de onde Bernadette diz que encontrou Layla. Você está construindo uma narrativa baseada em esperança, não em evidência, advertiu Mauro. Considerei essa possibilidade. E se for esse o caso, mesmo assim me certificarei de que as duas estejam bem. Mas preciso saber, Mauro. Depois do jantar naquela noite, enquanto Layla fazia a lição no quarto, Hugo ajudou Bernadette com a louça. Senhora Bernadette, os sonhos da Layla. Minha filha Ana desapareceu quando nosso carro caiu de uma ponte durante a tempestade. Ana estava presa no cinto enquanto a água enchia o carro. Os sonhos que Layla tem são exatamente o que aconteceu com Ana naquela noite. Bernadette secou as mãos devagar num pano de prato, a expressão impossível de ler.
Eu a encontrei à beira do rio, disse Bernadette finalmente, a voz mal acima de um sussurro. Encharcada até os ossos, meio congelada, inconsciente. Pensei que morreria antes do amanhecer. O coração de Hugo bateu com força. Quando? 2 anos atrás, na grande tempestade, os olhos de Bernadette encheram de lágrimas. Não tinha identificação nenhuma. Quando acordou, não lembrava de nada. Tentei levá-la a um hospital, mas queriam documentos que eu não tinha. Disseram que ela entraria no sistema de acolhimento. Então ficou com ela, disse Hugo, sem julgamento na voz. Bernadette assentiu. Dei a ela o nome Laila, que era o nome da minha filha, que faleceu anos atrás. Nunca tive intenção de roubar a filha de ninguém. Acreditei de verdade que a menina estava perdida para quem a tivesse amado antes. Acredito na senhora, assegurou Hugo, lutando com as próprias emoções. A senhora salvou a vida dela. A cuidou quando eu não pude. Se Laila for Ana, jamais a separaria da senhora. A senhora é família dela agora, tanto quanto eu sou. Sua conversa foi interrompida por um pequeno ruído no corredor. Laila estava de pé no umbral, a expressão confusa e assustada. Vovó, o que está acontecendo? Por que você está chorando? Antes que qualquer um pudesse falar, os olhos de Laila se arregalaram de repente, fixos em algo atrás deles. Hugo se virou para seguir o olhar dela. Na geladeira havia um ímã de souvenir, uma miniatura da Torre do Banespa, com o horizonte de São Paulo iluminado à noite. Laila não estava olhando para o ímã. Estava olhando fixamente para ele. Eu fui lá, sussurrou ela, se aproximando devagar. De noite, com as luzes acesas por todo lado. Alguém me segurava pela mão. Alguém alto. Ela se virou para Hugo, a expressão perplexa. Por que eu lembro disso? O coração de Hugo pareceu parar. A visita à Torre do Banespa tinha sido o último passeio em família antes do acidente, a comemoração do aniversário de 8 anos de Ana, exatamente 2 semanas antes da tempestade. O que mais você lembra, Laila? A menina franziu o senho concentrada. Era de noite, tudo brilhava. Dava para ver os outros prédios lá longe. Ela pausou. Alguém me comprou um sorvete de flocos de chocolate. Hugo se esforçou para manter a voz neutra. Levei minha filha Ana à Torre do Banespa para o aniversário de 8 anos dela. Comemos sorvete de flocos de chocolate enquanto olhávamos para a cidade. Os olhos de Laila se abriram. Por isso você acha que posso ser ela? Com uma compostura notável, Bernadette sentou a menina na mesa e explicou como a tinha encontrado à beira do rio 2 anos antes. Fria, ferida, sem nenhuma memória de quem era. Então você não é realmente minha vovó? Perguntou Laila com a voz pequena. Em todos os sentidos que importam, sou. O amor faz a família, não só o sangue. Laila se virou para Hugo. E você acha que sou sua filha, a que se perdeu no rio? Acho que é possível. O momento coincide. Você se parece exatamente com ela. E agora está lembrando coisas que Ana viveu. Mas eu sou Laila, insistiu a menina, uma nota de pânico na voz. Continua sendo você, assegurou Bernadette rapidamente. Seja qual for o nome que teve antes, nada muda quem você é por dentro. Laila ficou em silêncio por um longo momento. Se eu for sua filha, o que acontece com a vovó Bernadette? Eu não a deixo. Não deixo de jeito nenhum. Hugo estendeu a mão pela mesa, incluindo as duas. Se você for Ana, nada mudará na sua relação com a Bernadette. Prometo. Ela salvou a sua vida. Cuidou de você quando eu não pude. Vamos encontrar um jeito de ser uma família juntos. Os 3, emendou Bernadette, apertando a mão de Laila. Na tarde seguinte, o carro de Hugo subiu pelo longo caminho de entrada da casa ampla em Alphaville, com vista para o lago artificial. Os olhos de Laila se arregalaram ao ver o vidro e a madeira aninhados entre palmeiras e ipês. Percorreram os cômodos principais sem que nada despertasse reconhecimento em Laila. Não foi até chegarem ao 2º andar que sua atitude mudou. Diante de uma porta no final do corredor, Laila parou de repente. A mão voou ao olho, onde a cicatriz em meia-lua marcava sua pele. Algo neste corredor parece familiar. Hugo abriu a porta do quarto de Ana. Paredes azul céu,
adornadas com estrelas que brilhavam no escuro, prateleiras cheias de livros de astronomia, um telescópio junto à janela. Laila entrou devagar. Passou os dedos pelas lombadas dos livros. Parou num exemplar gasto de O Pequeno Príncipe e o abriu na página do título. Para a minha exploradora de estrelas, Ana, que você sempre encontre o seu caminho pelas estrelas. Com amor, papai. Ela levantou os olhos para Hugo. Você escreveu isso? Não era uma pergunta. Hugo foi incapaz de falar. Simplesmente assentiu. Laila recolocou o livro com cuidado e se moveu para a cama. Sem hesitar, estendeu a mão para um ursinho muito gasto que usava uma pequena camiseta da NASA. Cosmo. Então se virou para Hugo com uma rapidez que sobressaltou os dois adultos. Você me deu quando tiraram minhas amígdalas? Disse que ele tinha ido ao espaço e voltado. Então sabia tudo sobre ser corajosa. As pernas de Hugo quase cederam. Era verdade. Ele tinha inventado uma história elaborada sobre Cosmo, o ursinho astronauta, quando Ana, de 5 anos, tinha pavor da operação de amígdalas. É verdade, conseguiu dizer a voz mal audível. Você lembra disso? Não sei como lembro. Simplesmente apareceu na minha cabeça quando o toquei. Laila abriu o álbum de fotos da escrivaninha e passou as páginas devagar. Ana bebê. Ana na praia. Ana no primeiro dia de escola. Parou numa foto de festa junina, onde a Ana da foto usava um pingente de estrela prateada, de pé junto a uma roda gigante. Meu colar. O pingente de estrela que você me deu no meu 7º aniversário. A roda gigante travou e eu fiquei com medo. Mas você me contou histórias até ela voltar a andar. Hugo cruzou para o cofre atrás de um quadro e retirou uma pequena caixa de veludo. Dentro estava o pingente de estrela prateada com a corrente quebrada, recuperado do carro acidentado. Laila olhou fixamente para o colar, os dedos suspensos sobre ele. Lembro de usar ele. O tempo todo. Nunca tirava. Não há pressa, disse Hugo com gentileza. Suas memórias estão voltando de forma natural. Laila assentiu. A expressão voltava a estar perturbada. Se eu for Ana, isso significa que o Laila não era real? Que toda a minha vida com a vovó Bernadette foi mentira? De jeito nenhum, disse Hugo com firmeza, se ajoelhando para ficar na altura dela. Os últimos 2 anos com a Bernadette foram completamente reais. O amor entre vocês é real. Descobrir que você teve uma vida antes não invalida nada do que veio depois. Depois do jantar, Laila reapareceu no umbral da sala. Posso tocar o piano? Lembrei de uma coisa hoje. Você costumava tocar uma música especial quando eu não conseguia dormir. Hugo parou. Você lembra disso? Era calma e devagar. Você fez só para mim. Chamava de Luz das Estrelas da Ana. Incapaz de negar, Hugo os conduziu à sala onde um piano de cauda descansava junto à parede de janelas com vista para o lago. A luz da lua entrava pelo vidro, iluminando o instrumento que tinha permanecido em silêncio desde a noite em que Ana desapareceu. Hugo levantou a tampa com hesitação. Os dedos pairaram sobre as teclas. Por um momento ele temeu ter esquecido como tocar, que essa parte de si mesmo tivesse se perdido junto com a filha. Então, devagar, as mãos encontraram o padrão familiar. A melodia suave encheu o cômodo. Laila fechou os olhos, uma expressão de paz se instalando nos traços. Bernadette os observou, as lágrimas deslizando silenciosamente pelas bochechas calejadas. Quando as últimas notas se desvaneceram, Laila abriu os olhos. Agora eu lembro. Você tocava isso todas as noites antes de dormir. E depois dizia, bons sonhos, minha pequena exploradora de estrelas. Hugo assentiu, incapaz de confiar na própria voz. Aquele era o ritual noturno deles, algo que nunca tinha compartilhado com ninguém fora da família. Laila era Ana. A ligação do delegado Braga chegou logo depois. Prendemos Jonas Macedo. Ele entregou tudo. As gravações, o planejamento, a execução. Felipe Caldas foi preso há 1 hora nas dependências da Vasconcelos Tech. Hugo absorveu a notícia com uma calma que o surpreendeu. Obrigado, delegado, por tudo. Compartilhou a notícia com Bernadette em voz baixa para que Laila não ouvisse.
Encontrá-la colocou tudo em perspectiva, disse Hugo olhando para o corredor onde a luz do quarto de Laila ainda brilhava. A empresa, o dinheiro, até fazer justiça com Felipe. Nada disso importa comparado a isso. Bernadette sorriu. Isso é ser pai. Nada mais alcança jamais o mesmo nível de importância que o seu filho. Mauro chegou com uma pasta de documentos legais para discutir os próximos passos legais, a declaração de Ana como viva, a guarda compartilhada, o reconhecimento do papel humanitário de Bernadette. Mas o telefone de Hugo tocou de novo. Era o delegado Braga, desta vez com urgência. O tornozeleiro eletrônico do Caldas foi desativado há 20 minutos. Ele cortou. Fique dentro, sistema de segurança ativado. Bernadette se levantou de imediato, a expressão resoluta. Vamos para a sua casa esta noite. Na casa à beira do lago em Alphaville, a meio do jantar, a sirene do sistema de segurança soou. O sensor do perímetro junto ao lago piscando em vermelho. Fiquem aqui, instruiu Hugo se movendo para verificar as câmeras. Antes que chegasse ao painel, a luz se cortou. As luzes de emergência se ativaram momentos depois, projetando um brilho inquietante pelos corredores. O celular de Hugo não tinha sinal. A linha fixa também não respondia. Bloqueador de sinal. Felipe tinha planejado isso cuidadosamente. Bernadette voltou com uma Laila sonolenta que apertava Cosmo contra o peito. O som de vidro se quebrando vindo do conservatório os interrompeu. Alguém estava dentro da casa. Sem hesitar, Hugo conduziu Bernadette e Laila para o escritório, com paredes reforçadas e fechadura mecânica. Trancam a porta quando eu sair. Não abrem para ninguém, exceto a mim ou a polícia. Onde você vai? Exigiu Bernadette. Impedir o Felipe antes que ele chegue a este lado da casa. Hugo se moveu silenciosamente pelos corredores escurecidos do próprio lar. Não tinha nenhuma arma, mas tinha a vantagem de conhecer cada centímetro da casa. Sei que está aqui, Hugo, chamou a voz de Felipe, anormalmente calma. Você criou uma bagunça bonita com tudo. A venda para a Globotech estava quase concluída. Já éramos ricos, Felipe, respondeu Hugo, projetando a voz para atraí-lo para longe do escritório. O que aconteceu com você? Construímos a Vasconcelos Tech para mudar o mundo, não para vendê-la ao melhor ofertante. Os dois foram se movendo pela casa escurecida. Hugo recuando em direção à cozinha, onde havia uma linha telefônica independente. Na luz tênue de emergência, captou a silhueta do ex-sócio. Os dedos de Hugo se fecharam ao redor do aparelho quando entrou na cozinha, justo quando Felipe entrou atrás dele com uma pistola na mão. Larga isso, Hugo. Pensa no que está fazendo. O sequestro já era grave o suficiente. Perdi tudo pela sua teimosia. Não tenho mais nada a perder. Hugo levantou lentamente as mãos. Então o som inconfundível de uma voz de criança chegou do corredor. Hugo, você está bem? A voz de Laila, aguda e assustada, cortou o confronto tenso. Os dois homens congelaram. Laila apareceu no umbral da cozinha. Apertava Cosmo com uma mão, os olhos arregalados tomando a cena. Laila, volta para a Bernadette, instou Hugo com urgência. Mas Laila permaneceu congelada, olhando não para Hugo, mas para Felipe. Eu lembro de você, disse ela, a voz pequena, mas clara. Você foi à nossa casa na minha festa de aniversário. Me trouxe um telescópio. A pistola de Felipe vacilou. O quê? Não sei do que você está falando. Ana, corrigiu Hugo automaticamente. O nome dela é Ana, minha filha. Sua filha está morta, se afogou há 2 anos. Ana deu mais um passo para dentro da cozinha. Você fez um bolo em forma do sistema solar, continuou ela, o olhar nunca abandonando Felipe. E me contou histórias de quando você e meu pai estavam na faculdade juntos. Disse que ele sempre queria salvar o mundo e que você sempre quis possuí-lo. A expressão de Felipe mudou de confusão para incredulidade. Ah, isso é impossível, sussurrou ele. A pistola baixou por completo. Não pode ser. Ana. Mas sou, respondeu Ana com a simples certeza de uma criança. Saí do carro quando caiu no rio. A correnteza me levou longe. Esqueci quem eu era até encontrar meu pai no ferro velho. Bernadette apareceu atrás de Ana, o rosto tenso de medo. Vem, menina. Vem comigo agora. Tá bom, vovó Bernadette.
disse Ana com calma. Ele não vai nos machucar. É o amigo do meu pai. Só está com medo. A avaliação inocente atingiu algo em Felipe. Ele olhava para a menina com uma expressão de horror crescente, como se só agora compreendesse plenamente a magnitude de tudo que tinha feito e de tudo que quase tinha destruído. Então, o som inconfundível de sirenes cortou a noite, ficando cada vez mais altas. Luzes piscando iluminaram as janelas, enquanto as viaturas cercavam a casa. Parece que a dona Dália escapou e ligou para a polícia, disse Hugo, o alívio percorrendo-o inteiro. Acabou, Felipe! Com um gesto derrotado, Felipe colocou a pistola sobre a bancada e se afundou numa cadeira, a cabeça entre as mãos. O delegado Braga algemou pessoalmente Felipe, enquanto os agentes verificavam o resto da propriedade. Todos estão bem? Perguntou Braga. Estamos bem, assegurou Hugo, mantendo um braço protetor ao redor dos ombros de Ana. Melhor que bem. Ele olhou para baixo para a filha com uma maravilha que não tinha diminuído nem um ápice. Estamos inteiros de novo. 2 semanas depois, reuniram-se na sala da juíza Vera Monteiro, uma mulher compassiva com 3 décadas de experiência em direito de família. Os resultados do DNA tinham confirmado o que seus corações já sabiam. Laila era de verdade Ana Vasconcelos, devolvida de uma sepultura aquática, pelo que a juíza chamou de extraordinária confluência de circunstâncias e resiliência humana. O papel de Bernadette foi reconhecido não como sequestro, mas como um ato de resgate humanitário. A história de uma mulher que encontrou uma criança perdida e a amou como se sempre tivesse sido sua. Este é um dos casos mais extraordinários que encontrei em minha carreira, disse a juíza Monteiro assinando o documento final. Ana Vasconcelos fica legalmente restaurada à vida, com guarda compartilhada concedida ao pai biológico, Hugo Vasconcelos, e à tutora legal, Bernadette Menezes. Ana, vestindo um vestido azul que combinava com seus olhos, estava sentada entre Hugo e Bernadette, as mãozinhas agarrando cada um deles. Isso significa que a vovó Bernadette é de verdade minha vovó agora? Perguntou Ana, enquanto saíam do fórum. Em todos os sentidos que importam, assegurou Hugo. Legal, emocional permanentemente. Bernadette, que tinha se mudado para o ala leste da Casa do Lago, sorriu com lágrimas nos olhos. A família é mais do que sangue, minha filha. É amor e compromisso. Felipe Caldas se declarou culpado de todos os crimes, aceitando uma pena de 15 anos. Hugo o visitou uma vez na prisão, não para oferecer perdão, mas para fechar um capítulo de sua vida. O executivo impulsionado e solitário tinha sido substituído por um pai cujas prioridades se realinharam completamente. Hugo se afastou das operações do dia a dia na Vasconcelos Tech e se concentrou no que agora entendia ser seu trabalho mais importante: ser o pai de Ana. Hugo voltou a tocar o piano com regularidade. A luz das estrelas da Ana continuava sendo a favorita especial, mas ele também compôs novas peças. Uma delas chamava-se A Sabedoria de Bernadette, uma melodia gentil e resiliente que honrava a mulher que tinha se tornado parte inesperada, mas muito preciada, de sua família. À medida que a primavera florescia em São Paulo, Hugo finalizou seu projeto mais ambicioso, o Instituto Ana Vasconcelos, dedicado a apoiar crianças em acolhimento e fornecer recursos para famílias em crise. Bernadette aceitou servir como diretora. Você tem um dom para ajudar crianças vulneráveis, disse Hugo enquanto revisavam os planos para o primeiro centro comunitário. Salvou a Ana quando o sistema poderia ter falhado com ela. Pensa em quantas outras você pode ajudar agora. No aniversário do resgate de Ana no Ferro Velho, os 3 voltaram juntos ao Ferro Velho Cantareira. O seu Henrique, surpreso com a visita, aceitou envergonhado a doação para renovar o galpão. Este lugar sempre vai ser especial para a gente, explicou Hugo. É onde nossa família começou a se reencontrar. Enquanto se preparavam para ir, Ana parou perto do lugar onde um dia tinha encontrado um estranho preso num porta-malas. Um estranho que se revelou ser o pai que ela tinha esquecido. Você pensa em como tantas coisas precisaram acontecer exatamente certo para a gente se encontrar? Perguntou Ana pensativamente.
Se eu não estivesse buscando exatamente naquele dia, naquele lugar exato... Penso nisso todos os dias, admitiu Hugo, colocando a mão no ombro dela. Alguns chamam de coincidência, acrescentou Bernadette com o tom sereno de quem já fez as pazes com o mistério. Mas eu prefiro pensar que é algo mais significativo. Um lembrete de que mesmo nos nossos momentos mais escuros, a esperança persiste. Como as estrelas, disse Ana, tocando o pingente no pescoço. Aquele mesmo pingente de estrela prateada, agora com uma corrente nova que brilhava ao sol. Mesmo que você não consiga vê-las, elas continuam lá brilhando. Enquanto caminhavam de volta ao carro de mãos dadas, sua família em comum unida pela escolha tanto quanto pelas circunstâncias, a névoa de São Paulo começou a se levantar. A luz do sol abriu caminho entre as nuvens, iluminando a estrada à frente. 3 vidas despedaçadas pela tragédia, agora restauradas e reimaginadas em algo novo e precioso. Atrás deles, o ferro velho, que uma vez tinha contido apenas coisas quebradas e descartadas, se erguia como um testemunho do que pode ser salvo e do que pode voltar a ficar inteiro quando o encontram as mãos certas, guiadas pelo amor, iluminadas pela luz inquebrantável da esperança. O pingente de estrela partido, uma vez perdido no rio, brilhava agora no pescoço de Ana, um símbolo de resiliência, de vidas interrompidas, mas não terminadas. Uma família definida não só pelo sangue, mas pela escolha de se amar e se proteger, não importando quais águas possam se levantar para separá-los. E é aqui que a gente para por hoje, meu amigo. Essa história me chegou fundo. Uma menina com quase nada encontrou um homem à beira da morte. E no seu ato silencioso de coragem, sem pedir nada em troca, o destino começou a tecer algo muito maior do que qualquer um dos dois poderia ter imaginado. Porque às vezes, as pessoas que chegam na nossa vida no momento mais escuro não chegam por acidente. Chegam porque o universo ainda tem planos para a gente. E você? Tem algo nessa história que tocou algo dentro de ti? Uma esperança que você acreditava perdida e que talvez ainda esteja lá, brilhando no escuro? Conta nos comentários. Do seu açaí gelado do Pará, do seu brigadeiro paulistano, do seu pão de queijo quentinho de Minas, do seu acarajé baiano, venha de onde vier, a sua voz importa aqui. Se essa história acendeu ao menos uma centelha de esperança no seu coração, dá um like, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. E se ainda não se inscreveu, inscreve agora, para a próxima história chegar até você assim que for ao ar. Muito obrigado por estar aqui. Até a próxima.